Constantemente essas famílias dessa região, eles sofreram com grilagem no processo de terra aqui na região, né, de Tucuns, Areia Branca, Pindoguaba. Então essa terra aqui para nós a gente conhece como terra de involuta, ou seja, as famílias não têm documento, mas de fato, de direito, elas têm o uso da terra como delas, porque historicamente as famílias todas moraram aqui na região. O meu avô morreu com 95 anos, ele disse que já nasceu na região e já era nesse histórico essa situação da terra. Então foi o conflito de terra na década de 80, que aí a direção do sindicato, o Partido dos Trabalhadores, a SEB, a CPT na região, ela apoiou, né, essa luta aqui na região na terra. Foi o primeiro passo que eles tiveram que avançar, foi demarcar o território da comunidade. Daquilo que me faz viver, eu quero mais que da cebola a sua flor, que linda é na sua dor de nascer e morrer antes do sol se pôr. Não sei se o destino, a gente foi embora daqui. Eu acho que na época tinha 14 anos de idade. E eu sou de uma família de 16 irmãos e eu era o segundo mais velho. E a gente deixou a escola, que a gente já participava aqui, deixamos tudo e a gente foi para lá. E aí fiquei lá, a gente trabalhou, fiz parte de grupo de adolescente, grupo de jovem, passei a participar das associações e trabalhei também na questão litúrgica, essa parte. E aí com meus 25 anos eu me casei. E aí vim embora para cá de novo. Mas essa não foi só a dificuldade da família, da questão da terra, mas principalmente também a questão do acesso às políticas públicas, o acesso à água, né? Se você imaginar, nessa região tinha apenas uns 3 cacimbão, poço feito manual. Mas desses poços, apenas 2 tinham as famílias proprietárias dos poços, era acessível à comunidade. E esses 2 eles não tinham água de qualidade para o consumo. Quando nós chegamos aqui, não tinha assim praticamente nada, né? Não tinha energia, não tinha água encanada. Era nós carregar a água dos rios para tomar banho, para lavar roupa, para cozinhar, para tudo. E tinha toda essa dificuldade que é relacionada, fora os problemas que as famílias enfrentavam, né? Desde a questão dos anos difíceis de seca que as famílias passavam, por questão de fome, né? O acesso à educação. A política na região era muito disputada, então quem era mais próximo da gestão, né, e quem fazia oposição, muitas vezes não tinha acesso à escola, ou seja, a própria associação organizada da região, ela criava um grupo escolar separado, né, justamente porque se opunha, então eles não tinham acesso à educação, não era uma educação universalizada para todos, até isso era uma situação difícil para as famílias. E aí, quando a gente começou a ganhar esses projetos de cisterna, né? E chegar a energia, chegar água encanada, aí foi melhorando. Lá nessa temporada a gente participava de umas reuniões com o CEPEMA. Aí já tinha essa dinâmica do CEPEMA já dar as orientações de a gente não queimar e fazer todo esse processo, né? Não usar o veneno. E aí quando eu vim para cá, eu já trazia essa ideia na minha cabeça. E quando eu cheguei aqui, que eu olhei a terra aí abandonada e não tinha nada. Tinha umas catingueiras meio enroladas pela aí. E aí eu trazia um casal de ovelha para cá. Já fiz um chiqueiro e já comecei a botar comida para elas e elas já começaram a fornecer o esterco para mim, né? Aí já a minha vida, nesse sentido, já começou nesse tempo. Aí nos anos 90 chega-se a cisternas. E isso resolve bastante a questão do acesso à água para as famílias, que é a cisterna de primeira água. Com 25 anos eu vim estudar com umas crianças, que na época era a 4ª série. Eu fui para a sala de aula, que eu tinha vontade, né? E um dia eu estava na sala de aula e aí um pessoal me chamaram lá fora. Aí quando eu saí lá fora, aí tinha um povo lá e disseram que eu tinha sido sorteado para fazer um projeto agrofloresta. Aí mas o que é isso?
Não, vai ter uma reunião, você vai participar lá, você vai saber o que é. E aí a gente participou de várias reuniões e fizemos o projeto e fiz o empréstimo, aí plantei muitas árvores aqui nesse carrasco, né? Plantei o sabiá, plantei madeira de lei, que foi o jatobá, a aroeira, plantei o cajueiro, plantei muitas coisas. Mas era numa época meia ruim, época de seca. E poucas plantas se desenvolveram. O sabiá, ele desenvolveu um pouco. Consegui pagar o empréstimo, não com o dinheiro do sabiá, foi outros fundos que eu arranjei, consegui pagar. E depois apareceu a cisterna calçadão, que era para o plantio. E aí com essa cisterna a gente conseguiu fazer os canteiros, cheiro verde, conseguimos criar o peixe, o caratilápia dentro da cisterna. E a gente sabe que é regada, a gente só pode gastar numa cisterna calçadão 200 litros de água por dia, para poder dar para o ano todo. Mas a gente consegue produzir mais a questão da alimentação. E agora eu tenho minhas verduras, né? Tenho as galinhas também, tenho as ovelhas, que pra gente mesmo, quando a gente quer ter assim um almoço mais rico, a gente já sabe aonde vai, né? Quero a certeza do trabalho, a água da chuva sobre o que eu espalho. E nesse verde ver meu chão, eu quero é ser feliz no semiárido. Ai sertão, absolutamente essa emoção. Em seguida isso a gente consegue outros benefícios. Aí vem as tecnologias, por exemplo, a casa de semente. Que foi um projeto que veio coroar a nossa história, porque a gente resgatou muitas coisas que estavam perdidas. A nossa semente que nossos antepassados plantavam, que perderam com esse sistema aí do governo fornecer a semente para o agricultor, né? Eles acabaram relaxando e esqueceram que era importante e perder essa semente, e hoje nós resgatemos elas. Traz uma autonomia para as famílias, que nós compreendemos que guardar semente é uma forma de você ter o controle daquela semente, é evitar que outra semente entre na região. Temos aqui, eu acho que 20 famílias que hoje conseguem usar essas sementes, e no nossos critérios, a gente não recebe mais semente da Emates. Todo este povo se livraram dessas sementes transgênicas, dessa semente híbrida que o governo fornece para o povo, né? Em 2009, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tianguá e Viçosa do Ceará, a gente definiu criar um projeto de agroecologia em rede. Esse projeto ele visava potencializar os agricultores e agricultoras que já tinham uma produção voltada para a agroecologia. Ele entendeu que aqueles trabalhadores que estavam aprendendo a fazer as coisas, mas aprendia hoje e amanhã voltava tudo que era antes. É tipo assim, eu aprendi, eu sei que o sol vai me fazer mal, mas alguém tem que me dizer, usa o chapéu porque não vai queimar a tua pele, veste manga comprida porque vai te prejudicar se tu não usar. E aí busca esses trabalhadores, faz uma reunião, quase 50 trabalhadores, e aí os sindicatos se responsabilizaram e arranjaram um técnico e teve 3 anos de acompanhamento com esses trabalhadores. Aprendemos a podar, aprendemos a usar o esterco, o tanto certo nas plantas, ver a questão quando a planta está doente, o que a gente vai ter que usar. A gente aprendeu a usar a urina da vaca como adubo, como a questão até do defensivos naturais, a gente aprendeu a fazer muitas coisas, né? E nesse acompanhamento, no final, a gente se sentia um técnico também, né? Água da chuva cai, água da chuva vai, descendo em roda esse refrão. Água da chuva cai, água da chuva vai, unindo a gente na canção. E aí depois a carta apresenta mais um projeto que é do reaproveitamento das águas. É outro projeto que veio
ajudar a alavancar também essa nossa história, né? Porque tudo isso é baseado nesse sistema de agroecologia, nessa história que a gente sempre fala. Porque antes do Bioágua, a gente não tinha plantação aqui de hortaliça, a gente comprava. E hoje eu tenho aqui no meu quintal, né, que é muito bonito o quintal. A gente planta para a gente consumir e planta para vender também, para a gente ter um dinheiro extra, né? E o dinheiro que a gente comprava antes, a gente já vai deixando para outras coisas. A gente não usa veneno e é uma coisa que é importante para a gente, porque a gente repassa para as outras pessoas. Porque o cheiro verde, a alface, a beterraba que a gente compra, então a saúde da gente fica... hoje não, a gente não sente, mas no futuro a gente vai sentir, né? A gente comprando. E a gente estando no quintal, a gente vai utilizar uma verdura sadia, uma verdura que não tem o veneno. Eu tenho certeza que é a saúde total para a gente, né? Tem a diferença entre o que a gente compra e o que a gente planta em casa, que a gente está vendo ali como é que é, né? Eu fiquei pensativa porque meu terreno, meu quintal é pequeno e é só lajeiro, né? Eu disse, meu Deus, será que eu conseguir plantar menos um pé de acerola? Aí não tinha muita coisa no meu quintal, devido a ser lajeiro, eu tinha medo de plantar e não dar certo. E devido à água, que a gente tinha água da Cagesse e ela faltava mais do que tinha, né? A gente não tinha como estar carregando água do rio para poder aguar as coisas. Aí a gente ganhou as fruteiras e ganhou as hortaliças, as sementes. Eu plantei e hoje em dia está tudo dando, né? Eu vendo algumas coisas, a gente faz polpa de goiaba para vender, a minha mãe. Hoje em dia eu já vendo a caixa do limão, porque a gente não tinha água suficiente, hoje a gente já tem água, que a gente banha, que a gente lava roupa, que a gente lava a louça. A gente já sabe que aquela água vai ter o destino certo para as nossas plantas. Já tem a questão do minhocário, que você pega o humus, coloca nas plantas, não precisa mais você colocar o esterco para matar as plantas ou dar aquele fungo, a bactéria, né? Sem contar que a gente também está vendendo o humus da minhoca, né? Nós já estamos fornecendo, tem pessoas que já estão procurando, a gente tem a feirinha de sexta-feira, que é dos agricultores agroecológicos, a gente já está fornecendo este humus da minhoca para o pessoal e também fornecendo a própria minhoca para os outros bioagros que estão sendo feitos. O projeto de agroecologia, ele ele potencializou cada vez mais. As famílias identificaram que na sua produção, mas identificaram mais ainda. Eles perceberam que a educação que os filhos deles recebiam e os netos não era a educação que eles gostariam. Porque os nossos filhos estavam aprendendo a sair do campo. Estavam aprendendo a não dar valor àquilo que era nosso. Porque é a educação que ela exclui o jovem do campo, as crianças, não valoriza os saberes, né? A memória desse povo. Porque lá eles pregavam que o campo era um local de sofrimento e tal, que a gente tinha que ir para a cidade para se dar bem na vida. E aí surgiu a preocupação e o que fazer para nós ajudar esses trabalhadores. O intercâmbio na EFA Dom Fragoso fez com que essas famílias criassem uma associação de Tianguá e Viçosa do Ceará. Aí nasceu a EFA Ibiapaba. E a escola hoje está funcionando. A primeira turma já foi formada e estamos no terceiro ano da segunda turma, fechando esse ano. Nos primeiros dias que a gente fica lá, a gente já começa a perceber a diferença. O método de ensino, né, que é empregado lá. Porque o professor ele se preocupa não só com a educação que ele está repassando, mas com o que o aluno também está passando em casa. O pai ia trabalhar no sindicato e eu na seção família eu já começava a tomar iniciativa, né, de fazer algum canteiro, de cuidar das galinhas. Antes da EFA eu também não fazia muita coisa, ajudava muito a mãe, né. Eu tinha, sei lá, acho que um preconceito, nem varrer a casa às vezes eu não varria. Mas aí com a EFA eu percebi a necessidade, vi que aquilo estava errado. E eu comecei a ajudar ela dentro de casa também, lavar roupa. E aí a gente traz essa transformação para dentro da comunidade, para dentro do dia a dia da família. A partir do ensino que a gente está recebendo lá, a gente começou a formar outros agricultores.
sempre partindo do agricultor, o que é que ele estava necessitando e tal, para a gente poder intervir no meio deles, né? Foi a partir daí também que eu acabei me interessando por saber a história não só da minha comunidade, de Pindamonhangaba, né? Mas por todas as comunidades que eu vou, hoje eu pergunto ao pessoal se eles conhecem, né, o nome daquela comunidade, o porquê, quem foram os primeiros moradores. E por trás de um nome tem toda uma história, todo um traçado de luta ou não. Hoje meu sonho é continuar na comunidade, né? E junto com o que eu recebi lá, colocar em prática, né, e desenvolver alguma coisa, trabalhar com os moradores e tal. Mas o que eu quero hoje é viver na comunidade e viver do que produz também. Mas quem bebe dessa fonte, ele não consegue mais sair. Eu não me vejo mais fora de uma situação dessa. O que eu quero é agregar mais pessoas. Esse é o resultado que tem do projeto Agroecologia em Rede. A questão da melhora de vida, a relação com as outras pessoas, a gente se sente leve, a gente se sente feliz, né? Saber que as pessoas também hoje estão acreditando e estão vendo que é uma coisa que é nossa, que nós levemos muito tempo dormindo e hoje estamos se acordando, entendendo que aquilo que nós fazíamos de errado, que nós aprendemos mesmo a fazer errado, né? Hoje nós estamos tentando acertar. E a gente fica feliz por perceber que sair dessa região que tinha tanta dificuldade, perseguições políticas, perceber que as famílias conseguem se libertar de um sistema que muitas vezes oprime as pessoas. Água da chuva cai, água da chuva vai, unindo a gente na canção.